e ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, preste bem atenção, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado deste teu mal. Eu posso dizer a todos os ouvintes, você nunca vai entender como Deus, ele pensa, qual é a vontade de Deus para a humanidade, se você não tiver familiarizado com a palavra do Senhor. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, você vai conhecer mais a Deus. Tudo que se pode revelar, não é tudo de Deus, mas tudo que se pode revelar em Deus, foi revelado na palavra. Deus é muito maior do que tudo isso que foi revelado na palavra. O que está revelado na palavra é o suficiente para mim e para você. Como Deus é infinito, a grandeza de Deus não tem limites e não tem fim. Então não tem condições de escrever, ainda que todos os homens e mulheres, todos os habitantes da terra, pegassem seus livros e fossem escrever, cadernos para escrever, os feitos de Deus, se assim o soubesse, ainda não conseguiria chegar nem na orla do que Deus, ele é, do que Deus pode fazer. Deus é infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos. É a Bíblia que diz isso. Então, a grandeza de Deus é infinita. Mas aqui na palavra, ele deixou para mim e para você, deixou o que se pode ser conhecido através de Deus. Então, à medida que eu e você conhecemos a palavra, nós passamos a entender melhor a respeito de Deus. Então veja bem, só para você ter ideia, só para você entender algo, nós encerramos no versículo 34. Jesus falou para a mulher que tinha o fluxo de sangue: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. A mulher tinha sido curada de um fluxo de sangue. Jesus disse para ela que o que estava acontecendo com ela não era bom, não era algo benéfico. A enfermidade daquela mulher, Jesus chamou de mal. Quando você começa a conhecer a palavra, você começa a entender que doença não vem de Deus. Talvez você pense assim, mas Deus, ele é o criador de tudo. Eu vi esses dias alguém, não vou citar nomes, mas na internet, alguém bem conhecido, que está até em evidência, falando sobre, olha, se você começou a fazer, mas se não deu certo é porque Deus não quis que desse. Dando a entender que, se funcionar, ok, é Deus que está na direção. Se não funcionar, não é Deus. Se você coloca a mão na obra e a coisa não deu certo, é porque Deus não quis que desse certo. Claro que não. Não é assim que funciona. Você precisa entender o seguinte, pela Bíblia mesmo. Deus criou a humanidade e deu à humanidade livre-arbítrio. Isso é muito bonito. Isso é maravilhoso. Deus, como alguém que criou o homem e a mulher, Deus deu a eles a liberdade. Deus não ficou ali, quando criou, e ele ficou manipulando o homem e a mulher. Deu a ele a liberdade. E é claro que na palavra do Senhor, ele ensina, como o Pai ensina o bom caminho. Então, se você quer saber o que Deus faz, é ensinar o bom caminho. Ele diz, olha, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Quando ele colocou o homem no jardim do Éden, ele disse, pode comer de todos os frutos, mas não coma desse aqui, ok? Esse aqui vai dar
conhecimento do bem e do mal. Isso aqui você não pode comer. Ele advertiu o homem, mas o homem foi comer. Deus não proibiu do homem comer, ele advertiu, não coma, mas deu ao homem o direito de decidir. Então entenda uma coisa, não é porque o mal está acontecendo com algumas pessoas que é Deus que está fazendo com que esse mal aconteça. Deus é a fonte da vida. Quando você pensar em Deus, pensa no ser que é, sabe, um ser que é benéfico, um ser que é bondoso. Aleluia. Não quer dizer que ele não repreenda, porque ele é bondoso. Um pai e uma mãe é sempre bondoso para com seus filhos. Isso não quer dizer que em algum momento o pai e a mãe não venham repreender o filho. Isso não faz do pai e da mãe uma pessoa ruim para o filho. Então não quero que você confunda quando eu falo, Deus ele é um ser maravilhoso, bondoso. Não confunda e não entenda e não passe na sua mente que eu estou dizendo que Deus ele não possa nos repreender. Agora que eu quero dizer a você, mesmo com a repreensão de Deus, se você quiser seguir ou continuar seguindo naquela direção, Ele vai permitir. Então, se o mal está acontecendo com alguém, não é Deus que está fazendo com que o mal aconteça. É a pessoa que simplesmente tomou a direção errada. É o caminho que a pessoa, nós somos donos do nosso caminho. O que fazemos com ele tem a ver somente conosco. Quer saber se é bom ou ruim? Então, precisamos conhecer um pouco mais a respeito de Deus e Ele vai nos direcionar na direção correta. Então, Deus é maravilhoso. Tiago expressa Deus falando assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O que Tiago está dizendo? Todo bem vem de Deus, vem do alto. E nele não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, você nunca vai encontrar um Deus que é bondoso, mas em algum momento da vida ele não é tão bondoso. Porque Tiago diz que nele não há sombra de variação. Ele não varia. Ele é bondoso o tempo todo. Aleluia. Então esse ser bondoso, que nos deu o direito de decidir, ele, graças a Deus, aqui nesse fato, através da pessoa de Jesus, ele chama a doença de mal. Lembre que Deus não está criando a obra de estar adoecendo as pessoas. Já tem um inimigo para fazer isso. Satanás, ele é um ser destrutivo, ele é real. Satanás existe, não caia na bobagem. Porque a internet está cheia de tanta coisa, tem tantos mestres na internet. Mas vou dizer uma coisa para você. Se você quer realmente entender as verdades da vida, dos fatos, é na palavra do Senhor. Hoje ninguém está ficando mais sem a palavra. Se você não tem a Bíblia, papel impresso, você tem ela aí, né, no digital, pela internet. Você pode ler, você pode ouvir o áudio. Então você pode consultar. Não precisa você ser, eu sou da congregação tal, aí eu posso consultar. Eu não sou filiado a igreja nenhuma, congregação nenhuma. Eu não vou nem ler a Bíblia, não. Você precisa ler a Bíblia Sagrada. Independente, as pessoas têm livros e livros. Por que não ler o livro mais lido do mundo, que é a Bíblia Sagrada? O livro mais importante do mundo. Você vê quantas coisas os psicólogos, eles tiram, aleluia, da palavra do Senhor. Os estudiosos, os palestrantes, os advogados, quantos deles não observam a palavra do Senhor? A palavra de Deus está recheada de sabedoria. Então deixa eu falar para você. Mas claramente na Bíblia, Deus não é o autor da doença. Doença tem um autor que é Satanás. Deus é o curador da enfermidade. Agora é claro que para isso, escute, para isso nós vamos precisar ter fé. A coisa não vai acontecer por acaso. Olha no versículo que nós acabamos de ler.
filha, a tua fé. Quem estava ali curando aquela mulher era Jesus, não era simplesmente Jesus. Jesus está recheado de fé, de poder. Ele começa o seu ministério, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pombo, pousa sobre ele, unge a Jesus, capacita Jesus. Ele mesmo, a certa feita, leu, disse: o Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu, para levar as boas novas, libertar os cativos, curar os oprimidos. Ele tinha poder suficiente para curar as pessoas. Mas mesmo esse Jesus com todo o poder, precisava que as pessoas acreditassem nele. Escute, não é porque Jesus é aquele que cura, não é porque Deus é o autor da saúde, que eu e você não vamos crer. Para que o poder de Deus possa vir sobre mim, vir sobre a sua vida, e nos abençoar, e nos alcançar, precisamos crer. Precisamos usar a fé. Então você está aqui hoje, e você nos acompanhando pela internet, para que a sua fé aumente a ouvir a palavra, e aumentando a sua fé, nós vamos nos colocar diante de Deus, e através da nossa oração, da nossa confiança, o milagre acontece. Todas as vezes que você escuta a palavra e entende a palavra, a fé cresce mais. É assim que a Bíblia diz. Pode ler na Bíblia Sagrada que muitas vezes Jesus, até reclamando dos seus discípulos, dizia: homens de pouca fé. Outras vezes, ele, observando a fé de algumas pessoas, dizia: nunca vi fé como esta em todo Israel. Jesus falava sobre uma fé pequena, falava sobre uma fé grande. A fé pode ser medida, ela pode ser pequena, ela pode ser grande. Depende de quê? Depende do que eu e você vamos fazer com a nossa vida, trabalhando a palavra em nós, e essa palavra vai gerar certeza, e essa certeza é chamada de fé. Então, quanto mais entender a palavra, a sua fé vai aumentar, amém? Então vamos lá. Então Jesus disse que doença é mal. Foi ele que disse: ser curada deste teu mal. Aprenda isso. Se você acreditar que a doença que está em você, ou num filho seu, ou num pai, ou numa mãe, é um projeto de Deus, você não vai conseguir liberar fé. Por quê? Porque se na sua mente aquilo é um projeto de Deus, você não vai lutar contra Deus, ok? Não é assim que funciona? Se é uma coisa, é um projeto de Deus, é Deus operando, como eu posso orar ao próprio Deus que tire uma coisa que Deus está fazendo? Não tem sentido. Então não é um projeto de Deus, é um projeto satânico. Lembre sempre disso. Essa é a característica do diabo. O diabo não vem a não ser roubar, matar e destruir. Tudo é negativo e destrutivo. Roubar, matar e destruir. Doença rouba a felicidade, rouba a saúde e rouba a vida. Doença é uma ladra. E já que ela é uma ladra, ela não vem de Deus. Aprenda isso. Se firme nisso. Deus é aquele que está nesse momento querendo curar você. Querendo trazer libertação para a sua vida. É assim que a gente começa a se firmar na palavra, e essa palavra começa a operar. Então Deus, Ele já revelou a palavra para você. Ele quer te curar. Aleluia. Jesus, Ele é o Senhor que sara. Aleluia. Então aqui nesse dia, Ele sarou essa mulher através da fé dela. Ok? Filha, ser curada deste teu mal, a tua fé te salvou. Então a minha fé e a sua fé vai nos salvar. Então veja. Segundo a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É assim que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, em 1992, naquela época era muito comum ver os irmãos, pessoas abençoadas, pessoas boas, pessoas bem intencionadas,
Às vezes você está ensinando algo, não é por maldade. Você está realmente fazendo aquilo de boa vontade. Mas muitas vezes é uma coisa ruim. Mas você não está sendo mal intencionado. Então naquela época, há muitos anos, a gente ainda encontra hoje em dia. Era normal que a gente encontrasse os irmãos pregadores ensinando que se você orar, se você pedir fé a Deus, Deus vai lhe dar fé. Eles faziam isso bem intencionados, mas estavam errados. Porque a fé não vem quando você pede a Deus. Você pode pedir um monte de coisa a Deus. Talvez você diga, mas se a gente pedir a Deus, Ele não vai dar? Escute, para Deus atender você e a minha pessoa, tudo que eu pedir e você pedir tem que estar baseado na palavra. Por exemplo, eu não posso pedir a morte das pessoas e ainda acreditar que Deus vai fazer isso. A Bíblia diz que Deus é o Salvador, é o ajudador. Eu preciso conhecer que Deus, Ele é a bondade, Ele é tudo de bom. Então eu preciso entender que na vontade de Deus Ele quer que as pessoas se deem bem. Então quando eu peço para a vida das pessoas serem abençoadas, isso sim está na vontade de Deus. Você entende? Não dá para ficar aqui para explicar tudo isso. Mas você precisa, o que você vai pedir precisa ver. Está enquadrado na vontade de Deus? Só que é fácil, não é difícil entender sobre isso. Por exemplo, Deus quer que você prospere? Sim. Na verdade, pobreza não é o pobre. Não é a pessoa que não tem. Deus ama aquele que não tem, igualmente aquele que tem. Eu estou falando que, sabe, a pobreza é a falta do recurso financeiro. É chamada na Bíblia de uma maldição. Não é a pessoa, para você não entender. Ah, ele chamou e falou que a pessoa é amaldiçoada. Não é a pessoa. Você é uma bênção. Eu sou uma bênção. Mas nem tudo que acontece na nossa vida é bênção. Então a pobreza, eu falo o lado financeiro, não é uma bênção. Aleluia. Então Deus quer que você tenha o suficiente para suprir suas necessidades. Essa é a vontade de Deus. Você precisa de uma casa, a sua natureza clama por uma casa, pois você não tem. Deus quer te dar. Sabe, veja quanto é ruim estar doente, ficar acamado, trazer preocupação para seus entes queridos, trazer tristeza para você, porque ninguém que está doente está feliz com aquela doença. Sabe, olha como é destrutivo. Deus quer o quê? Deus quer sarar. Então quando você pede para sarar uma pessoa, ou você ser sarado, é claro que isso está na vontade de Deus. Aleluia. Então entenda, Deus quer tudo de bom para mim e para você. Precisamos entender isso. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui um relato de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E esta mulher, ela fez algo que eu e você podemos aprender. Olhando para a vida dela, nós podemos aprender o que ela fez, que desencadeou sobre ela a cura. Essa mulher deu alguns passos, ela fez algumas coisas e aquilo que ela fez, no final deu a ela saúde. Então o que fazer? Vamos aprender com esta mulher, vamos aprender com este relato bíblico, o que ela fez para que eu e você façamos e para que a gente também possa colher, seja na saúde, seja financeiro, seja espiritual, seja emocional. Se eu e você, se nós aprendermos a dar esses passos que essa mulher deu, nossa vida vai ser tremendamente abençoada. Aleluia. Então vamos lá. Primeira coisa que essa mulher fez, verso 27 diz: ouvindo falar de Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui e para você que nos acompanha pela internet. Você que nos acompanha, você sabe que muitas vezes eu falo assim: você não poderia estar num lugar melhor do que aqui ouvindo a palavra do Senhor. Pode ser também outros lugares
que a palavra do Senhor esteja sendo propagada. Eu não quero dizer somente a gente. Mas quando você está diante da palavra, ouvindo a boa palavra de Deus, você está no melhor lugar. Então você está sendo bem-aventurado. Primeira coisa que essa mulher fez, escute, foi ouvir falar de Jesus. Então, veja, a primeira coisa que é indispensável para receber a bênção de Deus, você já está fazendo. Você que nos acompanha pela internet, você que está aqui conosco, nos ouvindo a palavra do Senhor, sabe, você está fazendo o que essa mulher fez. A primeira coisa, ouvir falar de Jesus. Aleluia. Olha o porquê a gente está aqui ao vivo, abrindo esse espaço, para que você possa nos acompanhar pela internet, para poder alcançar o máximo de pessoa possível. Porque nós sabemos o quão benéfico é ouvir a palavra de Deus. Amados, ouvintes, eu quero dizer uma coisa para você, é tão bom ouvir um bom conselho, sabe, poder parar diante de alguém que possa nos ajudar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, melhor do que todo bom conselho, é quando o conselho que alguém está te dando é embasado, é alicerçado na palavra de Deus. Sabe quando eu olho para você e digo, olha, não tenha medo não. Mas por quê? Porque a Bíblia diz, estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja, eu não te dei somente um bom conselho. Eu te mostrei por que você não deve ter medo. Aleluia. Coisa. É diferente quando eu digo, olha, não fique com medo. Até aí é bom. Eu não estou falando uma coisa negativa para você. Mas melhor ainda é eu falar, não fique com medo, porque Cristo está com você e porque a palavra diz assim. Aleluia. Então, quando eu coloco a palavra e eu levo luz, que é esclarecimento da palavra do Senhor para você, aquilo cria uma firmeza, uma força. Então você não poderia estar num lugar melhor, que é ouvindo a palavra de Deus. Não tem nada neste mundo comparado à palavra do Senhor. Só para você ter ideia, está escrito, a minha palavra é espírito e vida. A palavra de Deus, somente a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ela é espírito e ela é vida. Amigo, vida é bem-estar, vida é saúde, vida é prosperidade, vida é cura, vida é libertação. Então, a palavra de Deus, não a minha palavra, a palavra de Deus, ela é viva, ela é vida. Você lembra, talvez, um versículo que você lembre muito, mas às vezes passa desapercebido. Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida. Veja, Jesus quando esteve aqui na terra, em momento algum, ele veio criando uma nova religião. Jesus não criou religião. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Um mosquitozinho. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, olha a diferença. Por que muitas pessoas não têm mudança? Porque, infelizmente, só são religiosos. Você pergunta, você é de Deus? Eu sou da religião tal. Amado, é importante ter um lugar para congregar. É até bíblico. É até bíblico ter um lugar para congregar. Para ouvir, para aprender, para se preparar. Veja o quanto isso aqui, esse momento é maravilhoso para você. Você está aprendendo. Eu sei que ao ler a palavra de Deus, você também entende um pouco das coisas. Mas à medida que Deus me dá também a graça e transmite para você, aquilo enriquece mais seu conhecimento de Deus. Nós precisamos um do outro. Congregação é muito bom. Foi estabelecido por Deus, nós aprendemos a orar junto, nós oramos junto, fortalecemos o elo junto. Mas eu quero que você entenda. Jesus, quando veio à terra, disse, eu vim para que tenham vida. É vida.
Tem pessoas que dizem, eu fui daquela religião, hoje eu não sou mais. Infelizmente ela não entendeu. Infelizmente ele não entendeu. Não é eu fui daquela religião. Entenda uma coisa. É assim que funciona. Olha, eu abracei Jesus como meu Salvador. Eu convidei Jesus a entrar no meu espírito. Sabe, ele mora em mim. Não importa se eu sou da religião A ou B. Ele mora em mim. Essa é a consciência. Você precisa ter essa consciência. Você não pode perder essa consciência. Ele mora em mim, ele está em mim. Aleluia. Agora, já que ele está em mim, vou procurar também um lugar para aprender a palavra de Deus para congregar. Pronto. Simples desse jeito. Então veja. A primeira coisa que essa mulher fez foi ouvindo falar de Jesus. Versículo 27 do capítulo 5 de Marcos. Ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus foi o primeiro passo. Só que a palavra diz, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Ou seja, depois que ela ouviu falar de Jesus, ela agiu. Ela agiu. É a segunda coisa. Você está pegando conhecimento, você está conhecendo mais da palavra de Deus, a vontade de Deus. Estou, através da graça do Espírito Santo, revelando um pouco da palavra de Deus, da vontade de Deus para você. Só que o que você vai fazer com esse conhecimento? Essa mulher, quando ela começou a ter conhecimento a respeito de Cristo, diz a Bíblia que ela foi até Jesus. Ou seja, ela colocou o conhecimento em prática. Às vezes você está aprisionada com esse seu emocional e você está fugindo. Fugindo. Tem pessoas que têm medo das coisas, sei lá, eu tenho medo. Tem pessoas que sabem dirigir, sabem conduzir tranquilamente um carro, mas tem medo. Sabe quando eu fui começar a fazer autoescola, há muitos anos, tinha uma mulher que recebia aula também. E ela já sabia dirigir, eu estava ali aprendendo. Eu não tinha tido nem carro na vida. Estava aprendendo tudo, passar marcha, tudo, fazer tudo direitinho. Ela já sabia. E eu perguntei ao instrutor por que ela estava ainda ali. Ele disse porque ela não tem segurança. Ela tem medo de conduzir o carro no centro. Então veja, ela estava aprisionada. Ela já sabia. Porque uma coisa é você pegar um carro e dar na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Outra coisa é essa pessoa sabendo dirigir, agora tem medo. Então essa pessoa está o quê? Aprisionada em sua alma. Eu quero dizer uma coisa. Como é que vence isso? É você pensando, bom, Deus está comigo. Eu não vou fazer nenhuma loucura. Eu vou dirigir certinho. Vou seguir as regras do trânsito. Vou andar na velocidade permitida. Vou fazer da maneira certa e vou enfrentar esse medo. A pessoa precisa fazer, ela precisa pegar o carro e precisa andar. À medida que ela faz isso, a alma dela começa a se alinhar. O medo começa a desaparecer. É assim que funciona. Tem pessoas que têm medo de estar no escuro. Parece que alguma coisa vai pegar aquela pessoa. Você diz, Deus está comigo. Deus está comigo. Se Ele está comigo, nenhum mal me sucederá. Se precisar estar no escuro, fique. Mas vem um sentimento. Permaneça e permaneça com sua mente e confiança em Deus. Se você fizer assim, confiando em Deus, sabendo que Deus está com você, e para que o mal pudesse acontecer com você, tinha que passar por cima de Deus. Eu nunca vi dizer na Bíblia Sagrada que existe uma força maior que a força de Deus. Pronto. Simples desse jeito. Então você está guardado, meu irmão. Você está guardada, minha irmã, por Deus. Não é por mim, é por Deus. Se Deus é por nós, isso é um versículo bíblico. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Escute.
Ele não poupou nem Jesus, enviou Jesus, morreu por você quando você era inimigo dele. Você estava debaixo do pecado. O pecado habitava dentro de você. Porque as pessoas não entendem que o pecado ele tem duas fases. Ok? Tem a prática, que é a ação errada. Mas antes da ação errada, ele já está dentro da pessoa. Escuta a história. Então nós nascemos com o pecado. Ele já veio na nossa natureza. Nós praticávamos, que é a ação do pecado, porque ele estava dentro de nós. Então Deus enviou Jesus para modificar o mal que estava dentro de nós. Para que modificando o mal e implementando o bem, que é a natureza de Deus, agora eu e você, nós possamos agir de maneira mais correta. Mas às vezes tropeçamos, todos tropeçamos. Mas o bem está dentro de nós, falando para nós assim: levante-se, reaja e não desista. Olha que coisa boa. Quando você tropeça, tem o bem dentro de você. Tem Deus dizendo assim: levante-se, reaja, porque eu sou com você. É assim que funciona. Então veja, essa mulher, primeira coisa, ela ouviu falar de Jesus. Você já ouviu, está ouvindo falar de Jesus. Está ouvindo falar sobre os feitos de Deus. Essa é a primeira parte, você já está inserido na primeira coisa que ela fez. Agora veja, essa parte é importantíssimo. É a parte da ação. Você precisa agir. Você precisa fazer aquilo que parece não poder fazer. Aleluia. Essa mulher também estava fraca. Para essa mulher agir não foi fácil. Essa mulher tinha um problema, tinha uma enfermidade, que ela era vista como uma mulher imunda. Ela não podia ela não podia ficar perto de outras pessoas. Ela era vista lá na época de Cristo, ok? Ela era vista como uma mulher imunda no Velho Testamento. Então ela não podia se chegar perto. Para ela se aproximar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, mas todo esse cenário que envolvia a mente desta mulher, essa cultura que eles tinham naquela época, que essa mulher não podia se aproximar. Como ela agora vai se aproximar de um homem santo como Jesus e tocar nele? Se ela não podia se aproximar de ninguém, ela teve que ser quebrado todo aquele conhecimento, aquela ideia que eles tinham no Velho Testamento. Para ela não foi fácil. Eu não estou dizendo para você que é fácil muitas vezes agir de acordo com a palavra do Senhor. Mas é preciso, aprenda isso, é preciso. Mãe, pai, você não pode ter seu filho, porque os filhos crescem, vão estar fora de casa. Você não pode passar a noite sem dormir, preocupado, telefonando várias vezes para o seu filho. Você não precisa se desgastar desse jeito. Talvez você diga, mas eu fico preocupado. Bom, em certo sentido, tem o seu lado normal. Mas quando você aprende que você colocou Deus para cercar ele, para cercar ela, aonde tiver, você vai dizer: Deus, guarde meu filho. Deus esteja com ele, protegendo aonde ele for. E quando você assim o fizer, você agora precisa descansar, agir. Ficar a noite todinha perdendo o sono, isso representa falta de confiança. Ficar o tempo todo telefonando também representa falta de confiança. Quer dar um telefonema? Ok, dá um telefonema. Depois aquieta-te. Fica tranquilo. Não perde a tua noite de sono, não. A Bíblia diz que Deus é aquele que dá o sono ao seu amado. Você precisa entrar no descanso. Está escrito: quem crê, entra no descanso. Você fica quieto. Você até entende, o momento não é fácil, mas vou ficar tranquilo. Vou ficar tranquilo, confiando em Deus. Respira fundo, Diz assim: Deus está comigo. Deus é meu ajudador. Deus é meu protetor.
Ele é a minha força, Ele é a minha proteção. Lembra do que o salmista Davi falou. O salmista diz o quê? Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os olhos olharei e verei a recompensa do ímpio, mas eu estarei guardado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amado, aquela época era época de guerras. Pense, a gente vê o alarde de guerra hoje, na atualidade, aquilo causa, sabe, certo desespero, certas inquietações. Agora, veja, as guerras aqui acontecem de vez em quando com o país. Naquela época, eles viviam rodeados de países querendo destruir um ao outro. Por isso que os países construíam muros para poder se prevenir de um outro país que viesse invadir o outro e destruir o outro. As regras eram assim, as pessoas olhavam e diziam, vamos entrar ali, vamos destruir, vamos saquear e vamos pegar os despojos. Era assim que funcionava. Então, em meio a todo esse momento difícil, o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você precisa entrar na fase da prática, do descanso. É muito gostoso praticar, sabe, o jugo de Jesus, o fardo de Jesus. Quem causa essa preocupação na sua mente, mulher, homem, não é Deus, não é Cristo. Ele disse que o fardo dele era suave, o jugo dele era leve. Não é Deus que está enchendo a sua vida de preocupação. Deus é aquele que enche sua mente de segurança, de confiança. Então o que você precisa fazer? Coloca Deus para trabalhar a teu favor. E como é que se coloca Deus para trabalhar a nosso favor? Confiando, acreditando que você está guardado, que você está protegido. Se você ficar o tempo todo só ouvindo as notícias negativas, que são até verídicas, ok? Olha, aconteceu isso e isso, sabe, aconteceu uma catástrofe tal, são verídicas. Porém, não quer dizer que tem que acontecer com você. Acredite que Deus está com você, guardando tua vida. Nós não podemos viver uma vida focando, sabe, no negativo. Nós precisamos viver a vida focando no positivo. Focando que Deus é a tua saúde, que Deus é a tua proteção. Então o que foi que essa mulher fez? Ela não somente ouviu, ela praticou, ela foi até Jesus. Ela enfrentou todo aquele momento difícil. Ela foi até Jesus. Esse foi o segundo passo que essa mulher deu. Então você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Comece a agir. Comece a fazer. Olha, eu não estou conformado com essa vida, eu preciso ganhar um pouco mais, ter uma vida mais digna, sendo mais abençoado financeiramente. O que é que você vai fazer? Confiando em Deus, procure batalhar. Diga, Deus me deu uma luz, enfrente, vá negociar, vai fazer algo, por mais que seja pequeno no momento, mas do pequeno você vai para o maior, e o maior, e o maior, e quando você olha, é tudo grande. Você precisa confiar. Você precisa ir tomar iniciativa, mas não pode ficar em casa parado, simplesmente, sem fazer nada. Você tem que dar obras à sua fé. Essa mulher ouviu a respeito de Jesus, a fé vem pelo ouvir. A fé foi até ela. Mas veja, a Bíblia diz assim, fé sem obras é morta. A fé precisa ter obras. Obras que são correspondentes à fé que você tem. Muitas vezes eu tive que acreditar em Deus, que estava com o corpo sarado. Aleluia. Eu fui doente mais ou menos dos 6 anos, até mais ou menos 18, com uma enfermidade que praticamente não se descobria. Fiz os exames que na época a minha família tinha condição de fazer, e eles não descobriram. Fui levado, fui operado, fui levado a terreiro de candomblé, porque as pessoas às vezes a gente não entende.
não entende que Deus é aquele que sara e quer o alívio, vai para coisas que, infelizmente, a minha mãe me levou. Fui operado nesses locais, mas nada funcionou. Sempre, cada dia mais piorando. Até que aos 18 anos, ouvi a mensagem do Evangelho. Ouvi que a Bíblia diz que Cristo, quando veio aqui à terra, morreu por nós, levando os nossos pecados, que é o maior presente, mas dentro desse pacote, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu passei a partir daquele dia a confessar que era um homem sarado. Eu estava curado, eu estava sarado pelas feridas de Jesus. Quanto mais eu dizia isso, mais os sintomas desapareciam. E na verdade, isso foi em 1992. Nunca mais eu senti esse problema de saúde. Por quê? Porque eu aprendi a crer e a confessar e a confiar. Aleluia. Então você precisa o quê? Dar um passo positivo. Dar um passo na direção, dar um passo confiante. Ah, mas fulano deu esse passo e não funcionou. Não pensa nele não, nem nela. Pensa naquele que deu um passo e funcionou. Sabe, pensa que Deus está com você e já que Ele está com você, vai funcionar. É assim que a gente tem que pensar. Você não pode pensar negativo e ainda querer ser vitorioso nessa vida. Não existe espaço para pensar negativo se você quiser andar na vitória. Você tem que andar de cabeça erguida. Mesmo que pareça ser uma coisa sem sentido. Deus pediu ao povo de Israel rodear os muros de Jericó, tocando, gritando, e o muro caiu quando eles assim o fizeram. Mas eles tiveram que fazer o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, ok? Até o sétimo, para que o muro caísse. Você precisa começar agora, começar a confiar em Deus agora, começar a acreditar que Deus está com você e que Ele é tua saúde, a tua prosperidade, o teu bem-estar. Aleluia. Não pode ficar pensando, minha vida, eu acredito que eu vou me dar mal no futuro, eu acredito que não vai funcionar para mim. Não pensa isso. Procura tirar isso da mente, começa a dizer, Deus está comigo, Deus é meu ajudador. Sabe, já deu certo, porque Ele é a minha força, Ele é a minha rocha. É assim que funciona. Então essa mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela foi, ela agiu. Ela agiu indo até Jesus e tocando em suas vestimentas. Aleluia. A palavra do Senhor diz que esta mulher, ela ao ouvir falar de Jesus, essa mulher começou a falar. Escute. Porque dizia, se tão somente tocar em suas vestes, sararei. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa mulher ainda não tinha sido curada. Mas antes de ser curada, ela já falava positivo. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Ou seja, eu sararei. Você já entra para fazer uma coisa já falando, eu acho que não vai funcionar, eu acho que não vai dar certo. Aí realmente não vai dar certo. Se você não melhorar a sua confissão, não vai dar certo. Você precisa encher a sua vida de palavras positivas. Quer ver uma palavra positiva que Jesus falou? Certa feita ele entrou num barco e disse, entremos nesse barco e passemos para outra margem. Entremos no barco e passemos para o outro lado. Jesus já via o outro lado. O outro lado. Escuta a história. Ele já via o outro lado. Já via que iam chegar no outro lado. Eu e você, nós precisamos também cercar o nosso futuro, a nossa vida. Jesus ainda não tinha alcançado o outro lado. Como é que ele disse que iam chegar ao outro lado? Como é que ele tinha essa confiança? Ele tinha porque ele sabia o que falava. Você vai precisar também falar de maneira positiva. Olha, já deu tudo certo. Comecei a fazer isso aqui, não vai dar errado. Olha, meu filho está fora de casa, mas eu creio que Deus está guardando, está protegendo. Você precisa entender dessa maneira. Você não pode carregar
as suas palavras. Palavras têm poder. Palavra tem que ser bem utilizada. A palavra do Senhor diz que o poder da língua, porque o poder da vida está na língua da gente. Aquele que bem utiliza vai comer do seu fruto. Você tem que saber utilizar bem a sua fala. Você tem que cercar a tua vida. Você vai deitar e vai acordar pela graça do Senhor. Não é por você, é pela graça de Deus. Você vai viajar e vai chegar ao seu destino. Mas por quê? Aí vem aquela filosofia que o inimigo ensina. Mas a gente não sabe do dia de amanhã. Escute. Você em sua capacidade e habilidade sozinho não sabe se chega ao destino. Eu não disse que você vai chegar ao destino pela sua força. Você vai dizer assim, eu irei e vou chegar na força e no poder de Deus e na graça do Senhor. Ele vai me conduzir porque Ele pode e Ele fará. É assim que você está fazendo. Você está dizendo, Deus, eu acredito que o Senhor é o meu protetor. Eu não estou ensinando você a confiar em você mesmo, porque nós temos limites. Mas eu estou ensinando a você a confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Então cerque sua vida com Deus. Deus está com você, Deus está te guardando, Deus está te prosperando. As bênçãos de Deus já foram derramadas sobre a sua vida. Sabe como é que a palavra diz? Que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você enche a sua boca dizendo que não tem sorte. Eu não tenho sorte para nada nessa vida. Parece que a sorte fugiu de mim. Não, ao invés disso, diga eu sou recheado de sorte. Não importa o que a sua mente fale para você. Eu sou recheado de sorte. Precisa realmente cobrir a sua vida com a positividade. É assim que se vence. Veja, aprenda com esta mulher. Ela ouviu falar de Jesus. Ela foi até ele, agiu positivo e falava positivo. Se tão somente eu tocar, serei curado. Aleluia. Então comece a falar positivo. Faça o que a Bíblia está mandando você fazer e você verá os frutos sobre a sua vida. Aleluia. Então, porque diz a palavra, porque dizia, se tão somente tocar em suas vestes, serei curado. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Mais uma vez a expressão mal para doença. Ok? Tem tradução que fala de flagelo. É o mal. Doença não é benéfica, é mal. Depois que essa mulher ouviu falar de Jesus, depois que essa mulher falava positivamente, depois que essa mulher agiu de maneira positiva, a quarta coisa aconteceu com ela. Ela recebeu aquilo que ela tanto queria. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não pode receber se você age com descrença, se você fala com descrença. Você precisa entender, você precisa agir positivamente. Isso é um segredo espiritual. Isso é um segredo para você, para a sua casa, para a sua vida. Haja positivamente em nome de Jesus. Haja positivamente. Todo mundo quer receber. Essa é a parte boa da história, receber. Mas ninguém quer agir. Ninguém quer falar positivo. Então vamos corrigir. Sabe, você não está errando no final, você está errando no início. Começar a crer de maneira positiva. Começar a ouvir as coisas certas. Começar a pensar pensamentos certos. Começar a falar palavras certas. Começar a agir. Você precisa agir em nome de Jesus. Amém? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Escute. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Escute.
Os discípulos de Jesus estavam perto de Jesus. E eles estavam observando que o povo tocava em Jesus. Havia muitas pessoas que tocavam em Jesus. Mas existe uma grande diferença. Tocar por curiosidade, tocar para ver se algo vai acontecer, ou tocar como esta mulher fez, se eu tocar serei curada, tocar com confiança. Havia muitas pessoas que estavam tocando em Jesus, mas elas não tocavam pela fé. Aquela mulher tocou, foi um toque de fé, foi um toque de certeza. Eu vou tocar e na hora que eu tocar serei curada. Olha que coisa boa. Você precisa dizer isso. Sabe, eu vou começar a fazer e eu vou ter sucesso. É assim que você tem que dizer. Olha, sabe, eu vou conseguir. Eu vou arrumar o emprego certo. Eu vou arrumar. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Eu vou encontrar graça. Isso funciona para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Aleluia. Eu vou tocar, eu vou conseguir. Então observe que muitos tocavam, mas nem todos receberam. Os discípulos disseram, mas o Senhor não está percebendo que a multidão te aperta? Jesus não falava sobre isso. Jesus não falava simplesmente sobre as pessoas que estavam tocando nele. Jesus estava simplesmente dizendo, alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém me tocou com confiança. Porque eu senti que saiu virtude, saiu poder do meu corpo. O poder de Deus foi liberado quando aquela mulher tocou com confiança. Aquelas pessoas, aqueles curiosos que estavam tocando, aquelas pessoas que não estavam crendo, ao tocar em Jesus não aconteceu nada. Mas esta mulher que tocou de maneira diferente, que proferia, se eu tocar nele serei curado. Essa mulher, ela recebeu o milagre. Então o que é que nós aprendemos? Creia no Senhor. Sabe, não tente, eu vou tentar ver se Deus é comigo. Deus já é com você, cristão. A proteção dele já está sobre você. Não é que vai acontecer, já está sobre você. O poder de Deus está à sua disposição, ou está pertinho de você. Saúde está com você. Bem-estar emocional, espiritual já está com você. Não é questão que isso vai acontecer com você, isso já está com você. Acredite. As pessoas cantam falando que acreditam, mas na hora de colocar em prática não acreditam. Você precisa confiar. Aleluia. Sabe, eu sempre fui enriquecido quando Jesus foi chamado para orar por uma jovem. E quando Jesus chegou na casa, o pessoal já estava chorando porque a jovem tinha morrido. E Jesus disse a eles assim, por que vocês choram? A jovem não está morta, ela dorme. Olha a visão de Jesus. Jesus não fica detido olhando as circunstâncias negativas, pensando, será que funciona? Será que dá certo? Será que vai funcionar? Não, 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 não. Por que vocês estão chorando? A jovem não está morta, só dorme. Aí você fala assim, ah, mas era Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou dizendo para você nesta noite que quem vai curar, quem vai resolver seu problema, quem vai lhe proteger, quem vai lhe prosperar é você ou é Jesus? Desde o começo da ministração que eu estou dizendo, é Jesus que vai te ajudar. Não é a sua habilidade, não é a sua capacidade, é Cristo em você. É o mesmo Cristo que estava aqui e curou essa mulher, é o mesmo que está com você. Ele é a sua saúde, é a sua proteção. Acredite. Confie no Senhor. Aleluia. A partir de hoje, mude a sua mentalidade. Nós vivemos em um mundo muito negativo. Nós vivemos em um mundo caído. A Bíblia chega a chamar Satanás do Deus desse século. É um Deus na Bíblia com D minúsculo. Porque o verdadeiro é o Deus Todo-Poderoso. O Criador de tudo. Mas quando ela diz que Satanás é o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça nele. Quer dizer que Satanás aqui assume o governo quando as pessoas adotam
uma atitude negativa. Quando as pessoas adotam os medos e, sabe, os tremores. Quando as pessoas elas são negativas e assim pensam e assim falam. Satanás ele está nesse reino. É o reino negativo. É o reino do fracasso. É o reino da destruição. Ele governa nesse mundo dos medos. Você precisa sair. Você precisa ter, sabe, um pensamento elevado, uma atitude elevada, uma palavra elevada. Melhore tudo isso. Sabe, agindo de maneira positiva, falando de maneira positiva. Mesmo que pareça que não vai funcionar, assuma. Assuma essa visão. A visão de Deus para a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para você. Nós vamos ficar aqui. Guarda essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vou pedir ao irmão tirar dízimo e oferta. Aleluia. Enquanto você se prepara, porque nós vamos fazer a oração final. Peço a você que se inscreva no canal. Se inscreva no canal, divulgue o trabalho. Para que essa palavra de fé, nós ministramos uma palavra de fé, de confiança, para que ela alcance outras e outras pessoas. Para que as pessoas sejam abençoadas. Se inscreva aí no canal. Convida o seu amigo. Eu posso dizer algo para você. A palavra de fé, quando ela é alcançada, quando ela alcança as pessoas, muda as vidas. São palavras de vida. Certa feita, Jesus deu um discurso pesado e muitos dos seus seguidores foram embora. Jesus olhou para seus discípulos e disse: vocês também não querem ir embora? Pedro tomou a palavra e disse: mas para onde nós iríamos? Só o Senhor tem palavras de vida. Sim, só o Senhor Jesus tem palavra de vida. Palavra de vida que você ouviu nessa noite. Palavra que traz o bem. Essa palavra precisa alcançar a todos. A palavra de Deus é um refrigério para a alma da pessoa, para trazer bem-estar, para salvar a pessoa. Então, em nome do Senhor Jesus, se inscreva no canal, tá? Dê uma força. Dê uma força por mim, não, porque a palavra de Deus dê uma força para que Deus alcance as vidas. Deus quer alcançar as vidas. Ele não vai forçar, ele tem poder para isso, mas não força ninguém. Então, dê a sua contribuição, se inscreva no canal para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra de bênção em nome de Jesus. Amém? Mas agora quero convidar você para fazermos uma oração. Nós vamos orar com confiança. Nós não vamos orar para não obter resultados. Você vai orar junto comigo